O dia 29 de novembro é duplamente triste para o torcedor da Chapecoense e para todo brasileiro que aprendeu a gostar do clube. É que hoje completa-se 3 anos do acidente aéreo que matou 71 pessoas, entre elas vários atletas que iam para a Colômbia para a final da Sul-Americana. O segundo motivo de tristeza é que nessa semana a Chape acabou conhecendo pela primeira vez o gosto amargo do rebaixamento. O time vai jogar a segunda divisão do Brasileiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te explicar todas as consequências dessa situação. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a te contar tudo o que eu apurei sobre a Chapecoense, queria dar uma dica para quem gosta de futebol e tá a fim de ganhar dinheiro. É que o Fábio, mais conhecido como Netuno, ele é uma das referências no trader esportivo. No Brasil e no exterior, ele resolveu criar um canal aqui no YouTube, em que ele passa uma série de dicas do que você pode e do que você não pode fazer no mundo das apostas esportivas. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dele, para você conhecer o trabalho, para você absorver essas dicas todas, para se dar muito bem na hora de fazer apostas. Bom, bora começar a contextualizar para você o momento trágico da Chapecoense. É que na mesma semana em que o time foi rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, isso aconteceu na quarta-feira, 2 dias depois, ou seja, nessa sexta-feira, 29 de novembro, celebra-se 3 anos da queda do avião que ia de São Paulo até Colômbia, mais especificamente até Medellín, para o jogo entre a Chapecoense e o Atlético Nacional, final da Sul-Americana. Esse acidente aéreo matou 71 pessoas, sendo 19 jogadores e 8 membros da comissão técnica da Chapecoense. 3 anos depois, as consequências ainda são vistas na Chape. E a grande ironia dessa história é que alguns clubes brasileiros chegaram a sugerir, no fim de 2016, que a Chapecoense tivesse a oportunidade de jogar por 3 anos seguidos na primeira divisão sem correr o risco de rebaixamento. O clube ficaria isento caso caísse, por conta dessa tragédia que matou tantas pessoas, entre jogadores, membros da comissão técnica, diretores e jornalistas. Vários jornalistas também morreram. Pois bem, a Chapecoense decidiu, por não aceitar essa situação, decidiu jogar a vera o Campeonato Brasileiro e justamente no 3º ano, no último ano, quando venceria esse salvo-conduto, a Chape acabou rebaixada. A campanha da Chape foi muito ruim. 28 pontos conquistados em 35 rodadas, apenas 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, outros 10 empates e 19 derrotas. Time que sempre foi muito bem dentro de casa, estava na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2014, mas nessa temporada conquistou muito pouco ponto dentro de casa como mandante e acabou tendo confirmada a sua queda para a Série B com 3 rodadas de antecedência. Dá para pôr muito da responsabilidade dessa queda nas costas do presidente do clube, ou melhor, do ex-presidente do Maninho. O nome dele é Plínio Denés. Ele assumiu a Chape em dezembro de 2016, pouco depois do acidente. E ele cercou de gente muito competente. Por exemplo, o Rui Costa acabou virando o diretor executivo de futebol dele. E por 2 anos, o Maninho escutou bastante o Rui Costa. Na temporada seguinte, com a ajuda do Rui e de vários outros clubes grandes do futebol brasileiro, em especial o Palmeiras, a Chapecoense conseguiu campanhas muito legais. Na temporada de 2017, um ano depois do acidente, terminou na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, tendo sido campeã do retorno. Olha que história maravilhosa. Pois bem, a partir de 2018, o Maninho começou a tomar para si todas as decisões do clube, ignorando solenemente os diretores executivos que passaram por lá e até os treinadores. A consequência, montagem de um elenco muito ruim para essa temporada. Jogadores de pouca qualidade e bastante caros. A folha salarial da Chape hoje gira na casa dos 4 milhões de reais por mês, bem maior do que vários clubes grandes do futebol nacional, só para citar 3, Fluminense, Botafogo e Vasco. Para piorar a situação, a Chape chegou a dever até 7 meses de direitos de imagem para os atletas. Tudo porque contou com dinheiro que acabou não entrando. Por exemplo, da venda do Lucas Mineiro, que estava emprestado para o Vasco acabou não comprando. As possibilidades de negociação com clubes de fora também não se confirmaram e o Lucas não foi vendido. A Chape também tinha certeza que arrecadaria cerca de 10 milhões de reais com a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. O problema é que a CBF tomou para si essa negociação, pois 50% a mais do valor cobrado na temporada passada e nenhum país do mundo quis comprar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com isso, a Chape se afundou em dívidas e conviveu ao longo de toda a temporada com inúmeros atrasos.
Dessa maneira, a Chape, que se tornou o segundo clube de quase todo o brasileiro, acabou escrevendo em 2019 sua história mais triste. Logo, a Chape, o único time catarinense que já havia chegado a uma final de torneio internacional. A Chape também é o clube que mais disputou competições internacionais no seu estado. Foram 8 torneios internacionais, sendo 2 participações em Libertadores da América. Que é outros feitos dessa Chapecoense, o time conseguiu subir da Série D para a Série A em apenas 6 anos. O primeiro dos acessos da Chapecoense se deu em 2009, da Série D para a Série C. Já em 2012, subiu da C para B, e aí o planejamento era de se estabilizar na segunda divisão, talvez ficar 4 ou 5 anos, para enfim chegar à elite do futebol nacional. Mas logo na primeira temporada, em 2013, a Chapecoense foi vice-campeã nacional e garantiu em 2014 sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. E havia ficado em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E para te fazer entender o que deu de tão errado nessa Chapecoense da atual temporada, é preciso voltar no tempo. A Chape quase caiu na temporada passada, só escapou porque o Claudinei Oliveira assumiu para as 10 rodadas finais, emplacou 7 vitórias e mais 2 empates, e aí na última rodada a Chapecoense se garantiu na primeira divisão. Pois bem, era natural que o Claudinei continuasse, mas em março ele acabou demitido. O Maninho, então presidente da Chape, entendeu que era hora de mudar e o demitiu no meio do campeonato catarinense, mesmo sendo aconselhado pelo Newton Drummond, que era o executivo na época, a não demitir o Claudinei. O sucessor do Claudinei foi o Ney Franco, que até levou o time à final do campeonato catarinense, mas a Chape perdeu nos pênaltis para o Avaí e ficou como vice-campeã. Mas no mês de maio o Maninho voltou a atacar, primeiro demitindo o Newton e 10 dias depois demitindo o Ney Franco. A opção dele, na oportunidade, foi por contratar um técnico interino, o Emerson Cris. E a partir daí, a Chapecoense nunca mais se encontrou. Depois de tantas mudanças e com a manutenção de um elenco com qualidade discutível, com o Camilo, por exemplo, ganhando R$180 mil por mês, com Márcio Araújo, Diego Torres, Douglas, entre outros, ganhando na casa dos R$150 mil por mês, a Chapecoense teve um início de campeonato brasileiro horroroso, desesperador, e logo de cara começou uma pressão muito forte em cima do presidente. O Maninho alegou problemas de saúde e se licenciou no meio de agosto. No dia 31 de outubro, quando acabou essa licença, ele renunciou de vez. Mas aí a chance da Chapecoense permanecer na primeira divisão era praticamente nula. O time não tinha receita para contratar jogadores, a janela de transferências já havia se encerrado e o Paulo Magro, que assumiu a presidência do clube, teve como única possibilidade a mudança no comando técnico. Ele acabou optando pelo Marquinhos Santos, que assumiu de forma emergencial, de forma interina, até melhorou o time num primeiro momento, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. As consequências dessa queda, pouquinho antes de gravar esse vídeo, conversei com o Paulo Magro e ele admitiu que o clube terá de diminuir em 65% os gastos para a próxima temporada. Ou seja, se a folha salarial era de R$4 milhões por mês, ela não vai poder ultrapassar R$1,5 milhão. Dessa maneira, a Chape terá de promover uma enorme mudança. E o Paulo Magro destacou de forma muito sincera que o grande objetivo para o ano de 2020 é manter a Chapecoense na segunda divisão. Ele não se ilude com essa história de que a Chapecoense obrigatoriamente tem de voltar à primeira divisão. Até por conta da queda das receitas, só com a televisão, a queda vai ser de mais ou menos de 60% da arrecadação. A Chapecoense precisa colocar a casa em ordem, de acordo com palavras do próprio presidente, para, num futuro, tentar voltar à elite nacional. E tem outro detalhe extremamente importante que envolve a Chapecoense, o futuro do clube e as vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas. De acordo com o Paulo Magro, o atual presidente do clube, só 6 famílias ainda não se acertaram com a Chapecoense. Eram 27 processos trabalhistas contra o clube e outros 43 processos cíveis. Todos esses acordos já homologados vão custar cerca de R$2 milhões por mês à Chapecoense. Ou seja, além de ter uma redução drástica em seu faturamento para a próxima temporada, a Chape ainda tem esse compromisso mensal de R$2 milhões. Perguntei para o presidente se ao longo dessa temporada houve algum atraso e ele admitiu que isso aconteceu por alguns dias, mas acabou sendo resolvido. E aí eu perguntei para o presidente da Chape o quanto as famílias das vítimas têm de se preocupar com a possibilidade de não receberem ou terem dificuldade para receber em dia na próxima temporada. Ele garantiu que já há na previsão orçamentária de 2020 o pagamento das vítimas e que isso vai acontecer de forma natural. Assim, pelo menos eu espero. É importante contar que esses acordos serão pagos entre 8 e 10 anos, variando de caso a caso.
Uma das 6 famílias que ainda não se acertaram com a Chapecoense é a família do técnico Caio Júnior, que dirigia a Chape e vivia um momento espetacular da carreira. Ele tinha inclusive propostas para trabalhar no exterior no ano seguinte, mas acabou falecendo num acidente trágico. Outra coisa que precisa ser dita é que a Chapecoense também foi à justiça contra a Lamia, empresa responsável por levar o time de São Paulo à Colômbia. A Lamia tinha como um dos sócios proprietários o piloto que transportou o time de São Paulo até Colômbia. E esse cara foi o grande responsável pelo acidente no momento em que decidiu não fazer mais uma pausa para abastecimento. Acabou faltando combustível para o avião, que caiu a 30 quilômetros do aeroporto em Medellín. E como uma homenagem às 71 vítimas desse acidente aéreo e também a seus familiares, vou deixar o nome de todas aqui, torcendo para que as famílias se restabeleçam o mais forte possível diante desse duro golpe da vida.